Nosso boa tarde no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça possa abundar em vossos corações. Meu nome é José Cardoso, Estamos aqui mais uma vez, agradecido a Deus por mais esse momento que podemos compartilhar da leitura da sua palavra. Eu tenho um assunto aqui para tratar nesta tarde, que eu creio que o Senhor nos permitiu, E então que Deus possa nos abençoar e nos rodar a graça. Antes de fazermos a oração, eu sempre gosto de começar o vídeo com oração, porque tudo podemos fazer demais, menos orar, diz o profeta. Se você puder nos acompanhar, que vão nos ajudar, querendo agradecer desde já os quase 1000 inscritos, 1000 e poucos inscritos no nosso humilde canal, e os 15 inscritos e 1000 e poucas visualizações. Sabemos que nós nunca vamos ser famosos, mas graças a Deus por sua graça, que Deus possa acompanhar cada um de vós, que tenha acreditado no nosso meio de trabalho. Às vezes eu passo muitos tempos sem gravar vídeo, porque eu gravo somente quando Deus me permite fazer, Não gravo vídeo porque eu quero, até porque é um trabalho muito melindroso. Você entra nos lares das pessoas, desperta opiniões, raciocínios, divergências de colocações, ainda mais eu que sou meio leigo em palavras, então não tenho muita, como é o nome se diz, não tenho gramática, Aprendi a ler e a escrever com a palavra de Deus, com a Bíblia, depois que Deus me tirou do mundo. Então não sou uma pessoa muito treinada, não tive tempo de treinar as palavras, mas como diz Jesus, não vos preocupeis com o que vai de falar. Então eu quero tratar um assunto hoje que está em pauta no nosso país, acerca de política e religião, Tudo que nós tratamos hoje, que nós devemos fazer, o apóstolo Pedro diz, Paulo diz, tudo que fizer por palavras ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então tudo que nós fazemos, eu estava vendo um comentarista aí Deus possa abençoar ele, é um companheiro militante também, nosso amado Sila Malafaia. E um tempo desse atrás estava em debate no Congresso, um debate ali, então ele falando que ele não tinha ido para lá falar de religião, não tinha ido para lá falar de Bíblia. Então quando você diz que é um soldado, então você pega e não trata de assunto da qual você milita, então você não é digno dessa posição que lhe é confiada. Então temos poucos minutos para falar acerca disso aqui. Um soldado, ele é soldado em qualquer lugar, mesmo depois de morto ele é um soldado. Um rei quem é rei nunca perde a sua majestade. Então que Deus possa nos abençoar nessa tarde. E vamos tratar primeiro aqui no livro de Gênesis, do capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, Deus chama o nosso patriarca, nosso primeiro patriarca, Abraão, e faz-lhe promessa acerca do que o projeto que ele tinha para fazer ao redor das nações, porque antes de Abraão existia a nação. Antes de Abraão existia a nação. Então até então não tinha uma nação organizada onde Deus estabelecesse seu trono, porque em toda a terra, em todos os países, existe um local, por exemplo, no Brasil, que nós somos brasileiros, embora sou de origem indígena, africana e portuguesa, então no nosso país houve vários estados no Brasil, na qual eles quiseram estabilizar o quartel-general do Brasil, o Senado, República, onde o rei, podemos falar assim, o presidente, se estabilizasse, mas não se faz um local, um palácio real em qualquer lugar. Então para isso eles estudam a região geográfica, aonde não pode ser atingido por terremoto, embora nós estamos na terra, mas que bem dificilmente provável que haja terremoto naquela localização. E então tempestade, enchente, vendaval. Então é feita uma pesquisa geograficamente no globo terreno para ali onde pode se estabilizar o quartel real
aonde se trata dos negócios, até porque quando estiver tratando ali, então eles não querem ser incomodados com a fúria da natureza, né? Então é um motivo de Deus chamar um homem da terra de Ur dos Caldeus chamado Abrão, e agora muda o seu nome para Abraão. Então nós vamos ler aqui que Abraão, ele vem dos filhos de Sem, né? Que após Deus sair do Egito, Noé saiu da arca, então Deus faz um pacto com Noé. E depois desse pacto Noé, ele agora faz com Abraão. Então vamos ler aqui acerca disso daqui, vamos tratar um pouco o que está em pauta hoje, acerca do que nós temos hoje no nosso país, disputa política e que envolve religião. Está de parabéns toda a classe evangélica do Brasil inteiro e também de outros países, como os Estados Unidos, querendo agradecer ao nosso presidente, né, nosso Nabucodonosor do século XXI, Donald Trump, que Deus abençoe ele, a sua família, seu ministério, seu trabalho, e até porque o que ele está ali fazendo, ele está sobre a jurisdição do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual nós temos ali nos Estados Unidos também um chamado José Brana, que é o mesmo tipo de José no Egito. Jesus disse que nos últimos dias que nós estamos vivendo, do século XXI, haveria fome, não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, quando houve uma seca no Egito, uma fome no Egito, que era de trigo, o faraó plantou, mas não tinha sabedoria para administrar aquela seca, aquela fome, 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então ele não sabia o que significava, então seus magos, bruxos, astrônomos e assim por diante não deram conta de discernir, até porque aquele sonho não era apenas um sonho, mas era uma revelação que estava dentro do sonho. E só quem pode revelar algo sobrenatural é um profeta. Então ali Deus, através da rejeição dos seus irmãos, levantaram um profeta. Levantou-se um profeta chamado José. O que mais me chama a atenção de José é que José não tinha nenhuma mancha, ele não podia ter dente furado. Quando foi examinado pelo oficial de Potifar, então a coisa que mais ele preveu em José é que ele não podia estar doente, porque então Potifar, que não queria um homem para dar trabalho, ele queria um homem que desse fruto para ele no que ele ia investir. Então esse foi o motivo de José ser acolhido por Potifar, até pela permissão de Deus. E então daí Deus agora permite aquele rei, né, ter aquele sonho, que na questão dele foi mais do que um pesadelo, né? Então ali através daquele sonho, então Deus trata com ele, se oculta de todos os magos, todos os seus pastores, que homens que tinham o dom de profecia, mas não era o profeta. Então Deus ocultou esse sobrenatural dele, até porque se trata de trigo, e quando se trata de trigo, então é um alimento especial. Você veja que o trigo, 90% que nós temos na nossa mesa leva ao trigo. É como o petróleo em tudo também que se tem no nosso dia a dia, tudo também é derivado do petróleo. Então, quando trata-se daquele sonho que ele teve, então ali era algo sobrenatural, não era uma coisa comum. Então, por isso que aqueles bruxos dele, os magos, eram bons homens mesmo, que tinham dom de profecia dado por Deus, mas ali tinha que ser algo muito mais sobressalente de que dom de profecia. Então, hoje, a graça de Deus, nós temos nosso amado José Brana, que é um profeta vindicado por Deus, como nós temos várias mensagens, principalmente a mais que nós temos recente aqui no Brasil, Demonologia, Espíritos Sedutores, parágrafo 23. Então, o sucesso hoje dos Estados Unidos é que Deus levantou seu presidente chamado Donald Trump,
da qual está sobre a tutela de José Brana. Ele é o rei da nação, mas José é o segundo no reinado da terra hoje. Até porque Donald Trump trabalha do material e o irmão José Brana trabalha do espiritual, alimentando a noiva. Porque Jesus disse que haveria fome não de pão, mas sede não de água, mas de ouvir toda a palavra de Deus. Então estamos gratos por isso. E já temos 10 minutos já passando a hora, um minuto voa. Mas então isso vamos tratar aqui um pouco acerca do que nós estamos no nosso país hoje. E uma coisa paralela, eu sei que muitos companheiros já trazeram suas opiniões, suas pregações para divertir o Brasil. Então, a divertir cada um de nós, tanto faz cristão ou não, ateu, ou seja, prosélito de qualquer religião. Então, cremos que Deus irá nos dar o ar da graça a colocar mais um pouquinho de massa no final, nessa parede, para que o reboco esteja completo. Amém? Então, vamos ler Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoando-te, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Ará. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, no precioso nome de Jesus. O Filho de Deus abençoe os lares de teus filhos, abençoe nossa nação, abençoe os brasileiros, as crianças, professores de diversos credos, abençoe cada mãe, cada pai, que eles possam, Pai, através desse ano agora de 2019, mandar seus filhos para as escolas e saber que quando eles chegarem em casa, seus filhos, Pai, não tenha nenhuma opinião, divergência da sua nacionalidade, da sua origem, da sua pessoa. Abençoe, Pai, cada um deles, porque, Pai, nosso país já passou há tanto tempo oprimido pelo diabo, de todos os tipos de credos satânicos, rituais satânicos. Agora, Pai, nós estamos precisando que o Senhor levante o homem segundo a tua vontade, como o Senhor levantou Israel, como o Senhor levantou Abraão, levantou nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, um George Washington, como diz o nosso profeta, homens que temiam a Ti, homens que fizeram esta nação prosperar, a nação americana, como uma chefe de Estado, uma chefe de Estado maior em todas as províncias da terra, como sempre o Senhor levantou em toda a terra homens chefe para governar as demais nações ao derredor. No nome de Jesus nós te agradecemos, amém e amém. Então, precioso amado, vamos tratar um pouco. Eu não sou político, mas sou um concidadão do céu, da terra. Então eu estou aqui nessa terra. Então também quero ler no Salmo 82, 122, né? Salmo 122, quando o salmista Davi se expressa aqui nessa seguinte maneira, né? Salmo 122. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Salmo 122, né? 122, diz o salmista Davi aqui esta seguinte palavra. Salmo 122. Na minha angústia clamei ao Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ou Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém,
Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus inimigos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Que coisa maravilhosa. Isso é uma promessa irrevogável. Orai pela paz de Jerusalém. Orai, versículo 5, né? Orai pela, 6, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então que promessa é essa que o salmista Davi se expressa no versículo 6? No versículo 5 ele diz: pois ali estão os tronos, pois ali estão os tronos. No versículo 4, aonde sobe as tribos do Senhor. Então veja, eu vou ler novamente aqui: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu li aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa maravilhosa é esta promessa da palavra de Deus, né? O salmista Davi, um rei segundo o coração de Deus. Agora eu gostaria de ler aqui em Gênesis 16, né? Gênesis 16. Aqui uma promessa que após a partida, né? Que 16. Porque eu a hei de abençoar. Porque eu a hei de te abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Veja aqui: porque eu a hei de abençoar-te, hei te dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Que coisa maravilhosa, né? Que promessa! Que promessa é essa que Deus deu a Abraão, né? Que promessa maravilhosa é essa que Deus deu a Abraão? Repara que Deus muda o nome de Deus. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então veja que aí, para que Deus pudesse abençoar a sua nação, ele tem que abençoar aqueles que estão à destra dessa nação. Um povo não pode ser abençoado sem o seu líder ser abençoado. Se nós fôssemos falar acerca disso daqui, ia passar 2, 3 anos, onde o irmão Branham nem arranharia o teto. Para que um povo possa respirar, ele tem que ter um líder abençoado. Nós podemos ver sobre Davi,
homem segundo o coração de Deus. Como nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Depois nós queremos voltar aqui a Daniel, ver aqui a Daniel, Atos 15, versículo 16. Veja aqui, Atos 15, 16. Atos 15, 16. Depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez, que pode todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição e do sangue, prostituição dos que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem os apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé, Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabá, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui: depois disto voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converte a Deus. Então veja que há um livro. Não se pode ter uma nação, não se pode fundar, segundo alguns dizem, alguns historiadores contam, que se não se edifica uma nação, até mesmo com igreja, mas sim com exército. Mas quando se vai constituir-se uma nação, primeiro tem que haver um livro, uma lei, aonde é legislados todas aquelas leis, na qual irá regir aquele povo, aquela nação. Não existe grande sem pequeno, e não existe pequeno sem grande. Como é que eu vou saber se eu sou alto, se eu não tenho uma pessoa mais, um pouco com estatura menor do que eu? Como eu posso saber se eu falo grosso ou alto, se eu não conheço, se não tem alguém que fala mais, com uma voz mais suave do que eu, com um tom de voz mais baixo? Então, o que me faz me examinar é quando eu examino o outro. Como diz em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a partir do momento que eu me examino, então eu vejo que existe pessoa do meu redor, ou mais um pouco elevada do que eu, ou com um grau, não mais baixa, mas com um grau de nível de vida um pouco mais baixa do que eu. Então veja que quando Deus testifica da sua palavra que não, que julgo, porque diz aqui, para que eu que são conhecidos de toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, que seja conhecida por toda a eternidade. Então, para que Deus fosse conhecido tanto entre os homens da terra quanto os homens nos céus, então teria que haver um livro, teria que haver algo que fizesse com que esse Deus fosse conhecido. Então a Bíblia que hoje nós conhecemos por todas as gerações, então é um livro, mas esse livro entre nações e povo, ele refere-se a uma nação, a um povo, a um costume, uma tribo, aonde existe um rei. Deus é rei sobre toda a terra,
como diz Jeremias, que o Espírito de Deus enche os céus e a terra. Mas esse Deus, ele desceu num corpo chamado Jesus, como disse Gabriel para Maria, que ele salvaria o seu povo. No livro de Isaías, ele diz desnudaria o seu braço, né? E toda a terra veria o seu braço desnudado. Aonde foi que Deus desnudou o seu braço? Não foi ali na província de Judá, na província de Jerusalém? Então nós vemos que existe um legislador e existe uma nação aonde ele vai legislar, aonde ele vai governar, aonde ele vai atribuir os seus domínios, as suas maneiras de governar e os povos para a qual ele possa ser reconhecido como líder, como Senhor, né? Que como Senhor. Então foi do plano de Deus, desde o princípio da criação, ser Senhor de um povo, ser líder, ser conhecido. Então nós vemos que Deus escolhe uma nação, escolhe um povo, para que ele pudesse governar, reinar, olhasse para seu povo, não como escravo, para dizer faz isso, faz aquilo, porque hoje, Deus, se nós olharmos pela palavra de Deus, para quem crê verdadeiramente em Deus, Deus é mais um empregado do que nosso Senhor. Porque Ele pede as coisas para a gente não faz. E a gente pede para Ele, Ele faz. Ele pede para nós ser espiritual e a gente acha tão difícil. E quando nós pedimos para Ele as coisas materiais, então Ele supre dinheiro, casa, moradia, como emprego, saúde, são coisas materiais. Então quando Ele pede para que a gente recue das coisas materiais e nós atribuímos aos espirituais, então é difícil para nós. Então por isso que ele se materializou num corpo chamado Jesus, para que ele pudesse saber a dificuldade que o homem tem de ser espiritual. Até mesmo o próprio Jesus ali no monte da tentação foi provado 40 dias e 40 noites por Satanás o que é ser tentado na carne. Ele foi também levado ali no monte orando, quando estava chegando a hora dele partir para o Pai. Ele também sentiu o que é o ardor, o ferrão da morte, o ferrão do pecado na carne, ao ponto de dizer: Pai, se possível aparta de mim esse cálice. Mas quando ele agora reconhece o trabalho que ele tinha que fazer, não era só no físico, mas também ele tinha que lutar pelo povo do espiritual, como diz aqui, nós lemos aqui. Então agora, mas que seja feita a tua vontade, tá? Então aqui nós temos, eu não tenho muito tempo, né? Talvez um vídeo de 40 minutos, já tenho só 27 minutos já. Então diz aqui: e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça bem sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então veja que a semente de Abraão, os filhos de Abraão, primeiro são abençoados e ordenados com verdade e justiça, a um ponto que um da semente dele chamou-se Jesus, a semente real, como nos revela o profeta do século 20, que nós conhecemos como o William Marno Brando. Daqui está aparecendo aqui a coluna de fogo sobre a cabeça e o rosto dele, que nós temos desenhado hoje, não como idolatria, mas em memória do homem, dos maiores profetas que já pisou na face desta terra, né, da qual o próprio Senhor Jesus Cristo se permitiu a ser fotografado em forma forma sobrenatural, né, como um halo de fogo sobre a sua cabeça. Então ele nos diz que Deus trabalha no sobrenatural. Deus não trabalha no comum, mas sim no incomum. Então
Quando Jesus diz, na verdade vos digo, na verdade, então, ele no corpo físico, ele é descendência de Abraão, né? Descendência de Abraão. Então nós não vamos nos demorar. Então eu quero falar acerca aqui do que nós temos agora no nosso país. Então veja aqui que eu tratei algo aqui muito importante acerca de um governo, de uma liderança, de que é o projeto de um homem, de um povo que onde ele vê que Deus levantar ele para legislar aquele povo. Então hoje nós temos no Brasil, parece um contraste, né? Parece um paradoxo, dois líderes, e todos dois com nome bíblico, e todos dois homens que foram influentes em Israel, foram homens muito influentes em Israel, na cidade do pão, aonde patriarcas, sacerdotes, levitas, pastores, reis, profetas tiveram seus fundamentos, da qual Deus levantou para orientar o povo, né? Nós temos aqui, vamos tratar aqui como é antes, nós vamos tratar aqui de um deles, chamado Jair. Então veja aqui em Juízes capítulo 10, do versículo 1, diz aqui: depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tolá, filho de Puã, filho de Dodó, homem de Isacar, e habitava em Samim, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samim. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha 30 filhos, que cavalgava sobre 30 jumentos, e tinha 30 cidades, a que chamara Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então nós vejamos aqui, o irmão Brana diz que quando Deus, que o nome ele tem muito significado, não é apenas o nome. Então quando você escolhe algumas pessoas para julgar a nação ou para representar um povo, então nós temos que ter muito cuidado, porque os nomes, ele é muito significativo. Então nós sabemos já através hoje da mídia que a palavra Jair significa significado do nome Jair. Jair significa ele brilha, ele resplandece ou ele ilumina. O nome Jair tem origem a partir do hebraico e aí que significa iluminado por Deus. Este nome aparece no Velho Testamento, na Bíblia Sagrada Cristã. Então foi um de os historiadores que pesquisaram o nome, né? Então é um nome bíblico, e não só o nome bíblico, mas também com nome influente, para julgar um povo sagrado, julgar um povo que é a menina dos olhos de Deus. Eu terminei de ler no Salmo 122, versículo 6, orai para a paz em Jerusalém. Orai pela paz em Jerusalém. Então nós temos aqui esse homem agora, que de repente, um simples deputado, que gerou muitos problemas no país, na Câmara dos Deputados, mas eleito pelo povo, estava lá guardado, combatendo todos e todos. Não é um homem perfeito, não é um homem, não estou fazendo política, apenas falando da palavra de Deus, porque eu creio na Bíblia, e em qualquer lugar que eu for, eu tenho que falar da Bíblia. Então vejamos aqui que esse cidadão aqui, ele foi um homem muito influente em Israel. Então podemos ver, preciosos amados, que é uma coisa muito importante para nós, nossa nação, nosso Brasil, nosso povo, nossos filhos, nosso lar. É porque não vai dar tempo. Você veja que quando Deus levantou Samuel, após a ausência de Eli, que Eli estava envolvido nos negócios de seus filhos, perdeu o direito, perdeu a razão,
os filhos não seguiam mais os passos de Eli, né? Ele era um juiz em Israel, né? Então Deus agora vai e deixa de tratar com ele, porque ele acobertava os erros de seus filhos e não julgava com equidade, com justiça, né? Os filhos usurpavam do povo, maltratavam o povo, julgavam o povo, ao ponto de Deus agora permite uma pobre mulher já idosa chamada Ana, então ia ao templo orar todos os dias. Era uma mulher temente a Deus, cheia do Espírito Santo, mas que não tinha filho, era amada de seu esposo, ganhava bastante presente, mas ela não queria presente, ela queria tirar vergonha da sua pessoa, que é o desejo de uma verdadeira mulher, ter filho. Então Ana orava todos os tempos, até um dia que Deus ouviu a oração de Ana, através de jejum e oração, e ao ponto de ela ir no templo, e coincidiu um dia de Eli olhar para ela, até mesmo da sua maneira, julgou a sua maneira de agir, né, com uma pessoa totalmente desequilibrada, ou se tivesse porre. Então ele foi e falou ela da maneira que falou, se ela estava bebendo aquela hora nona do dia. Então ela humildemente reconheceu a autoridade do seu pastor, do seu sacerdote, que é dever de todo cristão, toda ovelha, reconhece o sacerdote e o seu pastor e o seu líder. Então daí ela foi e disse: não, meu senhor, sua serva não está embriagada, nunca tomei vinho, não entrou vinho na minha boca, sua serva está com o próprio, e eu gostaria de que ele saísse de mim. O que é que eu queria ter um filho. Então ele disse: que seja feita a tua vontade. Então ela foi, você conheceu o seu esposo. Então seu esposo daí teve um filho, chamou-se Samuel. Daí ao ponto de Deus agora começar a tratar com Samuel, fez dele mais do que Eli, rei, sacerdote, profeta e juiz, também Israel. Mas a partir do momento que Samuel também teve filho, casou-se, teve filho, então seus filhos seguiram os mesmos passos de Eli, ao ponto de também Samuel começou a perder o controle. Então agora o sacerdote, por sua vez, se aproveitou da situação e incita o povo a pedir outro rei. Então o povo escolheu, então Deus, sendo rejeitado através do profeta Samuel, né? Como eu disse, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Então agora Deus vai e manda Samuel ungir a Saul, que quer dizer escolha, pedido, né? Mas após o povo, por um período de tempo, viram que Saul não era o que eles imaginavam. Então Deus começou a botar Saul para passar nos testes. Ele começou a fracassar, porque cuidar das coisas materiais é uma coisa, agora cuidar das coisas espirituais é outra coisa. A tribo de Israel, ela não é apenas um pedaço de terra, ela é uma cidade escolhida para o nome do Senhor. Eu li aqui que seja conhecido por toda a eternidade, que não se deve perturbar aquele dentro gentil que busca o nome do Senhor. Então veja que ao mesmo tempo que Deus tem um trono em Israel, ele também tem um povo voltado para o gentil, porque o gentil eles têm a mesma direito de salvação como o judeu. O judeu não é um povo, o judeu é uma nação, o gentil é individual, vera aquele dentro gentil, não é a nação gentil que se chama, não, o povo dentro gentil, aqueles que dentro gentil que se chama pelo nome. Então, da oração de Jesus vai e diz que ele tinha um povo, umas ovelhas que não era daquele corral e que cabia a ele agregar. Então essa nação chama-se nós, como nós lemos aqui, a derredor de Israel, né? Então toda a nação ao redor de Israel seria bendita, como está em Malaquias, falando dos dízimos e oferta. Hoje está aí a nação abençoada, Estados Unidos, que foi uma origem cristã, por George Washington, Abraham Lincoln, como diz o profeta, homens tementes a Deus, homens que temiam a Deus e que trouxeram estrutura para a nação, e até hoje é um povo abençoado. Então nós podemos ver que é o projeto de Deus, que o seu povo agregue-se em algum lugar. Então hoje nós temos no nosso Brasil, também agora nosso país, é um país que merece ser abençoado. Nós já tivemos muitos homens que sangraram por esta nação,
homens que morreram por essa pátria. Então eu creio que assim como Deus abençoou Israel, Deus também pode abençoar nosso país. Tudo depende de nós, brasileiros, tudo depende de nós. Porque ele disse, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o coração. Às vezes tem pessoa que... Então nós estamos tratando aqui de uma coisa que não é só a política, mas refere-se também na paz do povo. A política ela tem que estar estruturada também por Deus. Veja da Bíblia, se você olhar na Bíblia, leia a Bíblia como a Bíblia é. A Bíblia não é apenas um livro de história, um livro de... Deus levantou reis, sacerdotes, ministros, homens que fossem com natureza espiritual, não natureza carnal. Porque nós seres humanos, nós não somos um animal. Os próprios animais têm uma origem, tem natureza espiritual, porque eles foram feitos pelo Deus espiritual. É isso que eu quero passar para vós, nós pessoas companheiros que vamos nos ouvir, que Deus possa abençoar vocês. É que nós somos um povo criado por Deus, e Deus é espiritual, Deus é sobrenatural. Por mais que tem homem que vive no mundo da cachaça, mas ele está tentando cobrir, deslumbrando algo sobrenatural que tem dentro dele. Eu tenho aqui na mensagem aqui, uma mensagem trazida pelo profeta aqui, intitulada A Sede, que eu quero também meditar com nossos preciosos amados aqui. Mensagem aqui, sede, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não estou achando ela aqui. Veja aqui que eu quero tratar com esse pouco aqui, não quero me cansar muito, né? Mensagem sede, eu estava com ela bem aqui, sede. Eu vou ler aqui essa mensagem aqui, o irmão Bana diz aqui. Ele mensagem sede 87. Ele perverte a verdadeira natureza de Deus e a verdadeira sede de Deus do corpo e da alma pela cobiça do pecado. Pecado, uma perversão. Agora verificamos que uma pessoa hoje, a maneira que aceita essa perversão, sede de Deus, sede de ser bonita e todas essas sedes de água, transformará isso em santificação por bebida, a sede de alegria. Todos querem ter alegria, sede de companheirismo, todas essas grandes sedes que Deus colocou em nós, para que possamos ter sede dele. Deus fez você para ter sede dele, e tentamos satisfazer isso com algum outro tipo de sede, com algum outro tipo de perversão da sede correta. Está vendo como é no natural? Está vendo como é no espiritual? Achamos que, contanto que nós unamos a igreja, que isso resolve, que isso é tudo o que temos de fazer. Bem, isso é absolutamente errado. Não. Então, por mais que as pessoas tentem preencher algo, é que há algo dentro de todo ser humano, pessoas amadas, tem algo que clama. Algo, todo ser humano, por mais que ele seja, eu sou ateu, tu não é ateu coisa nenhuma, tu é apenas uma pessoa seca, vazia, que tenta te esconder da natureza que tem de Deus. Não te fez pedra. Se o próprio salmista Davi, que montanhas, pedras, gramas verdejantes, a natureza louva a Deus. Então quando você louva, você se torna uma pessoa espiritual. Eu duvido que um ateu não canta, eu duvido que um ateu não faz. Então nós somos origem. Eu gosto de passar para nossos representantes, o caso seja partido A, partido B, saiba que você é um ser criado, você não é um ser supremo. Então você está tratando de povos criados por Deus, e Deus quer que todo o povo o adorem. Você não pode proibir Deus, o povo criado por Deus, para adorar.
Quando Deus deu Saul para o povo, quando o povo clamaram por Saul, eles queriam um homem carnal, mas Deus quer homem espiritual. Então agora, na nossa nação, rogo para que Deus possa cuidar de nós agora, nesse período de tempo, até a vinda do Senhor, um homem, um presidente que tema a Deus, um presidente que busque a Deus, um presidente como ele levantou Israel, ele levantou os Estados Unidos, levantou o Martim Lutero para ser o legislador ali daqueles países. Então nós precisamos, porque nós somos um povo, mesmo individualmente de religião, o que a ver, nós que cremos na mensagem do profeta, não estamos de acordo com a atitude que eles estão fazendo com a Bíblia. Nós não combatemos nenhuma religião, não combatemos ninguém, apenas assim como um professor defende a sua cultura, o seu ensinamento que ele aprendeu, assim Deus nos levantou para defender a Bíblia, para tentar trazer o povo a conhecer o verdadeiro preceito de Deus. Então, a minha colocação, tenho ainda mais poucos minutos, é que Deus levantou um homem, levante o homem dessa nação para reger um povo criado por Deus, porque no Brasil tem um povo que se chama pelo nome de Deus. Como eu lhe disse, não se deve, porque assim, que seja conhecido por toda a eternidade, e julgo que não se deve perturbar ou incomodar ou impedir aquele dentro gentil que invoca, que busca o nome de Deus. Então que Deus possa abençoar nossa nação, nosso país, nosso povo, a escolher, prostrar o joelho no chão e escolher um homem que seja justo, um homem que seja iluminado. Nós já tivemos muitos líderes na escuridão, já tivemos muitos líderes que invocaram o demônio, faziam sacrifício para demônio, oprimindo o povo para satisfazer desejos de homens carnais, fazendo um ritual diabólico. Nesse país existe um povo espiritual. Quando Abraão, Deus disse foi denunciado as atitudes de Sodoma, homossexualismo, lesbianismo, prostituição, adultério, de respeito, tanto na parte espiritual como material. Abraão intercede por Deus, a Deus por Sodoma. Então ele procura 50, procura 40, 45, 30 e assim até chegar a 10. Ele não encontrou 10, mas no Brasil nós temos mais de 10. Então, se nós temos mais de 10 no Brasil, Deus não pode destruir essa nação, Deus não pode destruir nossos preceitos, nossos valores de cristão, nossos valores de filhos e filhas de Deus, a criação mais precisa de Deus, a obra-prima de Deus, como prega o irmão Brando, a mensagem obra-prima, de uma criança sair para o colégio e amanhã o pai chegar e estar com um filho deturbado. Por causa de quê? Por causa desses homens que não temem a Deus, homens que acham que porque estão no poder. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, disse Deus. Então esse é o pequeno vídeo que queremos colocar para ter seus irmãos, que a Bíblia, quando Deus disse, quem te abençoar, abençoarei, quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. O pecado do nosso presidente antecessor e com a sua antecessora foi que ele foi amaldiçoar o povo que Deus criou, e você só está nessa terra por causa desse povo. Só existe Brasil por causa de Israel. Só existe nações por causa de Israel. Ele disse que ao redor de Israel todas as nações seriam benditas. Primeiro, que nenhum país no mundo. Você veja as guerras que o Deus se levantou, que o diabo se levantou contra Israel. A guerra dos 6 dias, foram 6 dias, porque no 7º dia era o dia de descanso. Não podia esguerrear o 7º dia porque eles não têm o Messias. Mas quando vier o Messias, isso é abolido, isso é terminado quando Moisés ia descer. Então, preciosos ouvintes e companheiros, nossos líderes que vão assumir Senado, saiba de uma coisa, que você não é dono desse povo, você não é dono da nação, você é apenas um homem constituído por Deus para reger o seu povo. Não interessa se tem cachaceiro, tem ladrão, tem prostituta, todos são criados por Deus com a oportunidade de ser livres, livre para adorar. Quando ele chegou com
ele chegou ali com Faraó, e houve um tempo dele entregar o povo na mão, o povo dele, o povo escolhido dele, a semente de Abraão. Foram 75, disse Davi, para lá. Mas durante esses 400 anos se multiplicaram em milhões de cristãos, de judeus. Mas Deus mandou, agora tinha 2 milhões para tirar de lá. E ele deu a ordem a Faraó: liberta o meu povo. Brasil, agora é hora de nosso povo de Deus ser libertado da mão desses faraós. E vocês que são Datãs, Corés e Abirão, querendo dentro do arraial voltar para a escravidão, vocês morrerão. Você morrerá, porque chegou a hora da nossa nação. Há um tempo do Brasil desobedecer a Deus, do Brasil voltar-se contra Deus, mas agora Deus enviou um profeta para cá, para essa nação. Deus enviou um apóstolo chamado Martim, missionário Joel Martim, com a coluna de fogo, que está essa mesma coluna de fogo. Seguiu esse missionário, fez sinais e maravilha, prenderam ele, essa política maldita que está aí, prenderam ele, quebraram fita do irmão Brana, do profeta de Deus. Deus puniu essa nação, puniu, mas agora todos nós estamos unidos contra essa hierarquia diabólica. Houve um tempo de Nabucodonosor governar Israel, mas houve um tempo também dele virar animal. Então esse Deus não mudou. Ele não mudou, ele não mudará. Então deixe o povo de Deus, que você não é dono de nada, você apenas foi constituído por Deus para legislar seu povo. Brasil, nosso povo brasileiro, nós temos a oportunidade de mudar a história. Nós temos a oportunidade de botar um homem iluminado no nosso presente, para nos legislar, respeitando Israel. Ele tem a meu respeito, não que ele vai acabar com a pobreza, e mesmo ele nunca falou disso, porque ele sabe que ele não vai acabar. Mas se nós tivermos abençoado por Deus, tivermos a bênção de Israel sobre nós, então certamente nós seremos abençoados até o dia do Messias. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Houve um tempo de escravidão, houve um tempo de fome em Israel, houve um tempo de fome no Egito, mas houve também um tempo de prosperidade. Durante esses anos, nosso país foi oprimido, foi humilhado, mas hoje nós temos a oportunidade de mudar. Vamos votar um homem, vamos votar no nosso representante, um homem que seja iluminado. Como diz a Bíblia, quando o justo profeta, quando o justo governa, o povo respira. Amém? Então que Deus possa vos abençoar. Deus é Deus que criou todas as coisas, mas Ele tem a sua lei, Ele tem os seus mandatos, Ele tem a sua maneira de trabalhar, né? Então vamos orar para que Deus possa vos abençoar. Quando Israel foi buscar Saul, e Saul provou que não tinha capacidade de governar o povo de Deus, nem no material, nem no espiritual, falhou. Então Deus levantou um Davi segundo o seu coração. Esperamos que Deus possa botar um presidente nesse país, que ele possa colocar a mão nele e dominar ele, para prender, colocar uma mordaça na mão desses ogós, desses inimigos da nossa alma, desses inimigos que estão a servir de Satanás, no nome de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Pai Celestial, obrigado pela tua graça desta hora, Pai. No nome de Jesus eu posso perdão pelas minhas falhas. Não sou um grande homem treinado, um grande erudito, mas te agradeço por tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia ser conosco. Abençoe teus servos que vão ouvir esse humilde vídeo, e a cada um de nós, Pai, é que nós pedimos: santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Cure os enfermos, liberta os oprimidos. No nome de Jesus Cristo, abençoe nossa nação, abençoe nosso povo, abençoe cada um de nós, nosso pastor que está viajando agora para Santa Rosa, os irmãos que vão se encontrar aí, leva ele em paz, você já chegou. Abençoe, muito obrigado pelo encontro que tivemos, obrigado por tudo, Deus, pela mensagem desse mensageiro, por essa inspiração que o Senhor nos deu nesta tarde, para a glória e honra de teu nome, amém, amém. Até mais, preciosos amigos, no nome de Jesus Cristo, que a paz de Deus possa estar convosco, e escolha um iluminado. Escolha homens que foram constituídos com justiça. Que Deus possa nos abençoar. Pai, no nome de Jesus Cristo, o nosso lar e nossas famílias, nossos filhos. Até mais. Muito obrigado pelos 1000 inscritos no nosso canal. Os que
que comenta o assunto, me perdoa que eu sou um pouco leigo, mas que Deus vos abençoe no nome de Jesus Cristo, que a paz possa reinar em vossos lares, saúde. Se você está com problema, creia que Deus está com a solução na mão. Ele nos colocou aqui porque Ele sabe todas as coisas, amém? Tudo que você passa, Jesus passou no corpo, como disse João, aquele que negar que Jesus não vem carne, esse é o anticristo. Mas não negue que Jesus vem cá, porque Jesus é o corpo de Deus, Jesus é o corpo do Espírito Santo. Então o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo, por isso que nós batizamos em nome dele. Deus vos abençoe, que a paz, a prosperidade, saúde, gozo e felicidade possa reinar a partir de 2019 em nossa nação. Deus abençoe, povo de Deus, vocês merecem ser felizes. O nosso país não precisa mais ser oprimido. É a hora agora de todos nos unir e colocar um homem iluminado em nosso caminho, no caminho de Deus, para que Deus possa abençoar. A paz de Cristo possa estar convosco, no nome de Jesus Cristo. Aqui eu tenho a mensagem aqui, cadê a mensagem aqui? Me perdoa aqui. Aqui está a mensagem aqui. Não deu para me ler toda a escritura. A voz, e aqui, a voz do sinal. Ouça a voz do sinal. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.